Existem caminhonetes com designs tão estranhos que você não sabe se servem para carregar lenha ou para tentar contatar civilizações de outro planeta. A estética às vezes é um mistério. Hoje exploramos o canto mais extravagante da história automotiva para te mostrar 15 veículos que desafiam toda a lógica comercial e mecânica. Fique até a posição número 1, porque é a picape com 6 rodas e motor de avião que ninguém acreditava que fosse legal. Começamos! Número 15. International Harvester, Série C. Quando falamos de pickups clássicas, os nomes de Ford, Chevrolet e Dodge costumam monopolizar toda a atenção, mas existe uma marca que durante anos foi a espinha dorsal do campo americano e que hoje poucos lembram com a justiça que merece. A International Harvester era conhecida principalmente por fabricar tratores e máquinas pesadas, mas sua incursão no mundo das caminhonetes de uso leve produziu alguns dos veículos mais resistentes e estranhos que já pisaram na estrada. A Série C, lançada no início dos anos 60, é o exemplo perfeito dessa filosofia. Ao contrário de suas concorrentes que buscavam linhas mais fluidas e aerodinâmicas, a International Harvester Série C mantinha uma aparência maciça e utilitária que intimidava à primeira vista. O que a torna rara é sua engenharia interna. Essas caminhonetes foram construídas com padrões de caminhões de carga pesada. Seus motores, conhecidos como os V304 e V345, não foram projetados para velocidade, mas para manter um torque constante por décadas, sem a necessidade de uma reconstrução completa. A Série C oferecia opções que seus rivais levariam anos para padronizar, como a tração nas 4 rodas integrada de fábrica com uma robustez que permitia atravessar terrenos onde uma Ford contemporânea teria ficado atolada. Número 14. Powell Sport Wagon. Se buscarmos o significado da palavra raridade no dicionário automotivo, provavelmente encontraríamos uma fotografia da Powell Sport Wagon de meados dos anos 50. Esta é talvez uma das histórias mais incríveis de empreendedorismo e reciclagem na indústria. Os irmãos Powell, estabelecidos na Califórnia, decidiram criar uma pick-up que fosse econômica e funcional em um período onde os preços dos carros novos estavam subindo rapidamente. O que fizeram foi algo nunca visto. Compraram milhares de chassis usados de modelos Plymouth do final dos anos 40. Os restauraram completamente e sobre eles construíram uma carroceria totalmente nova de aço e fibra de vidro. O resultado foi a Sport Wagon, uma caminhonete que parecia à frente de seu tempo por suas linhas limpas e seu conceito de veículo recreativo. Uma das características mais estranhas e geniais desta picape era um compartimento oculto na parte traseira que deslizava como uma longa gaveta para fora, projetado especificamente para guardar varas de pesca ou ferramentas longas sem ocupar espaço na cabine nem na caçamba principal. Apenas cerca de 1.200 unidades foram fabricadas entre os anos 1954 e 1956, antes que a empresa fechasse suas portas. Devido ao uso de componentes mecânicos da Plymouth, eram veículos fáceis de reparar, mas suas carrocerias únicas sofreram muito com o passar do tempo. Número 13. Studebaker Champ. A marca Studebaker sempre foi conhecida por seus designs vanguardistas que muitas vezes deixavam o público desconcertado, e a Pickup Champ não foi exceção. Lançada em 1960, a Champ foi uma tentativa desesperada de uma empresa que estava ficando sem fundos para se manter relevante no mercado de caminhonetes. A solução de engenharia foi tão estranha quanto eficaz. Pegaram a seção dianteira de seu sedã compacto, o Studebaker Lark, a cortaram ao meio e a uniram a um chassi de caminhonete de carga pesada com uma caçamba traseira de aço. Essa mistura deu à Champ uma aparência única, já que o interior era muito mais confortável e refinado do que o de qualquer outra picape da concorrência. Tinha o painel de um carro de passageiros, assentos muito mais macios e uma dirigibilidade que se sentia mais próxima à de um automóvel do que a de um caminhão de trabalho.
Apesar de sua origem híbrida, a Champ era uma trabalhadora incansável. Estava disponível com motores de 6 cilindros e também com os potentes motores de 8 cilindros da Studebaker, que eram famosos por sua durabilidade. No entanto, a raridade deste modelo se deve ao fato de ter sido um dos últimos suspiros da marca antes de seu desaparecimento definitivo. A produção da Champ foi limitada, e muitos compradores da época desconfiavam de uma caminhonete que parecia tão amigável por fora. O que não sabiam era que essa estrutura era capaz de suportar abusos que teriam destruído modelos muito maiores. Hoje em dia, a Studebaker Champ é lembrada como a precursora das pickups modernas que priorizam o conforto do motorista sem sacrificar a capacidade de carga. É um veículo que nasceu da necessidade e da falta de orçamento, mas que terminou ditando, sem saber, o futuro de todo um segmento automotivo. Ver uma atualmente é admirar a resiliência de uma marca que, mesmo em seus últimos momentos, continuava inovando com o que tinha em mãos. Número 12. Chevrolet Camel Carrier. Em meados da década dos anos 50, as caminhonetes de carga eram ferramentas rústicas, projetadas unicamente para resistir ao maltrato nas pedreiras e nos campos de cultivo. A Chevrolet, sob a direção de designers que queriam quebrar o molde, decidiu que era hora de oferecer algo que os donos de negócios pudessem dirigir com orgulho na frente de um clube de campo. Assim, nasceu a Chevrolet Camel Carrier, em 1955. O que torna esta caminhonete uma verdadeira raridade e uma peça de engenharia histórica é que foi a primeira a introduzir o conceito da caçamba com painéis lisos, conhecida como Fleetside. Naquela época, todas as pickups tinham os paralamas para fora da caçamba, o que lhes dava um aspecto utilitário e antigo. A Chevrolet utilizou painéis de fibra de vidro para cobrir as laterais da caçamba, conseguindo uma linha fluida que continuava o design da cabine de forma elegante. Este veículo era o equivalente a uma caminhonete de luxo atual. Vinha com interiores estofados em 2 tons, uma janela traseira panorâmica envolvente e detalhes cromados que normalmente só eram encontrados nos sedãs mais caros da marca, como o Bel Air. Mecanicamente, a Camel Carrier podia ser equipada com o lendário motor V8 de 265 polegadas cúbicas, entregando uma potência que deixava para trás qualquer concorrente de seu segmento. Apesar de sua beleza, foi um fracasso comercial em seu momento, porque seu preço era quase 30% mais alto que o de uma caminhonete padrão. Os trabalhadores da época não estavam dispostos a pagar um extra por fibra de vidro que podia ser arranhada com o trabalho diário. Hoje em dia, sua raridade é absoluta e é considerada a avó de todas as caminhonetes de luxo modernas. É uma joia que demonstrou que estilo e força podiam conviver em um mesmo chassi. Número 11. Hudson Pickup. Quando pensamos na marca Hudson, o primeiro que vem à mente são suas vitórias nas primeiras corridas da categoria NASCAR, com seus sedãs de centro de gravidade baixo. No entanto, em 1946, a Hudson lançou no mercado uma das pickups mais incomuns e avançadas do pós-guerra. A Hudson Pickup não era um caminhão adaptado, mas sim construída literalmente sobre o chassi alongado de um sedã de luxo. Isso lhe conferia uma característica que nenhuma outra caminhonete da época podia sonhar: uma suspensão dianteira independente. Enquanto os motoristas de Ford e Chevrolet pulavam em seus assentos cada vez que passavam por um buraco devido aos seus eixos rígidos, o dono de uma Hudson desfrutava de uma suavidade de marcha comparável à de uma limusine. Seu design era igualmente extravagante, com uma grade frontal maciça cheia de barras cromadas e paralamas que se integravam de forma orgânica às portas dianteiras. O interior era um desdobramento de conforto, com materiais de alta qualidade e um painel de instrumentos que parecia ter saído de um avião de luxo. Sob o capô, escondia um motor de 6 cilindros em linha que era famoso por sua suavidade e sua capacidade de manter velocidades de cruzeiro elevadas sem esforço. A raridade da Hudson Pickup
se deve ao fato de que a empresa decidiu priorizar a produção de seus automóveis de passageiros, fabricando muito poucas unidades de carga a cada ano. Número 10. Ford Skyliner Pickup. A história das pickups está cheia de modelos que nunca chegaram à produção em massa ou que foram criados para mercados específicos com configurações quase experimentais. Um dos casos mais fascinantes dentro do mundo da Ford é a existência de variantes que misturavam a tecnologia do teto rígido retrátil com a plataforma de carga. No final dos anos 50, a Ford experimentava com a ideia de caminhonetes que pudessem se transformar de acordo com a necessidade do clima e o estilo do motorista. Embora o nome Skyliner seja famoso pelo sedã com teto metálico que se escondia no porta-malas, existiram protótipos e conversões limitadas de exportação, especialmente para mercados como a Austrália com o estilo UT, que desafiavam a ideia do que deveria ser uma Ford de trabalho. Essas unidades se distinguiam por ter uma cabine muito mais baixa e estilizada, utilizando componentes dos modelos de luxo da série Fairlane. O que as torna objetos de desejo para os conhecedores é a complexidade de sua construção. Não eram simplesmente caminhonetes com o teto cortado. Exigiam reforços estruturais no chassi para manter a rigidez sem o apoio do pilar central. Além disso, muitas dessas raridades vinham equipadas com motores Interceptor de alto desempenho que não eram oferecidos nas séries de trabalho básicas. Imaginar uma picape com a elegância de um Ford de 1957, com suas aletas traseiras afiadas e pintura de 3 tons, mas com a capacidade de carregar ferramentas na parte de trás, é o sonho de qualquer entusiasta do design retrofuturista. Número 9. Willys FC 150. Se existisse um prêmio para a caminhonete que melhor aproveita cada centímetro de sua estrutura, esse prêmio seria para a Willys FC 150 de 1956. As siglas FC significam Forward Control ou controle avançado, o que indica que o condutor se senta diretamente sobre o eixo dianteiro, com o motor localizado entre os assentos ou logo abaixo da cabine. Esta picape parece um caminhão de brinquedo que ganhou vida, mas debaixo dessa aparência simpática e compacta encontra-se o DNA de um Jeep militar. Ao colocar a cabine até a frente, a Willys conseguiu instalar uma caçamba de tamanho completo em um veículo que tinha uma distância entre eixos mais curta que a de um carro compacto. Isso lhe dava uma manobrabilidade incrível em florestas densas ou fazendas pequenas, onde uma caminhonete convencional não conseguia girar. O que a torna extremamente rara é que seu design desafiava tanto as leis da física que tinha uma tendência natural a tombar para frente se freasse bruscamente quando a caçamba estava vazia. Para solucionar isso, a fábrica teve que instalar um contrapeso de ferro pesado na parte traseira. Apesar deste detalhe, a FC 150 era uma fera do off-road, equipada com um motor Hurricane de 4 cilindros que era virtualmente indestrutível. Sua raridade hoje se deve ao fato de terem sido veículos utilizados em condições extremas por serviços florestais, aeroportos e fazendas de montanha, onde a manutenção não era a prioridade. Ver uma hoje em dia, especialmente as versões que conservam sua configuração de fábrica sem modificações modernas, é um lembrete de uma época em que a indústria automotiva não tinha medo de experimentar com a arquitetura dos veículos para resolver problemas de espaço e funcionalidade. É um design que hoje parece tirado de um filme de exploração espacial dos anos 50. Número 8. Jeep Comanche Scrambler. No início da década dos 80, a Jeep decidiu que era momento de levar seu espírito aventureiro a um formato que misturava o melhor de dois mundos: a capacidade de carga de uma caminhonete e a liberdade de um descapotável. Assim, nasceu a Jeep Scrambler, conhecida internamente como a CJ8, em 1982. Este veículo é uma verdadeira anomalia na história automotiva, porque desafiava qualquer lógica de segurança moderna.
Imagine uma caminhonete com um chassi de Jeep alongado, onde a cabine não tinha portas metálicas completas, mas sim lonas ou portas de meia altura, e um teto que você podia remover completamente para sentir o vento enquanto atravessava um deserto. O que a torna extremamente rara é sua configuração de carga. Tinha uma caçamba pequena, mas funcional, adornada frequentemente com barras de proteção e gráficos laterais que gritavam a estética dos 80. Sob o capô, costumava montar o indestrutível motor de 6 cilindros em linha de 4,2 litros, famoso por seu torque em baixas rotações. Apesar de celebridades como o presidente Ronald Reagan terem uma em seu rancho, a Scrambler não foi um sucesso de vendas massivo. Era muito pequena para ser uma caminhonete de trabalho séria e muito estranha para ser um carro de uso diário. Hoje em dia, encontrar uma que não tenha sido modificada para o combate extremo em rochas é quase impossível, tornando-a uma peça de coleção que representa o lado mais lúdico e arriscado da marca Jeep. Número 7. Datsun 1200. Enquanto nos Estados Unidos as caminhonetes cresciam em tamanho e consumo, do Japão chegava uma proposta que parecia um brinquedo, mas que terminaria conquistando os cantos mais remotos do planeta. A Datsun 1200 da série B110 é a definição de eficiência máxima. Sua raridade não vem de um design futurista, mas de sua surpreendente longevidade e resistência. Equipada com um motor da série A de apenas 1,2 litros, esta pequena gigante entregava pouco mais de 60 cavalos de força. No entanto, seu peso era tão reduzido que podia carregar quase meia tonelada sem reclamar. Foi o veículo que motorizou grande parte da América Latina e do Sudeste Asiático, sendo apreciada por mecânicos que podiam repará-la com uma chave de fenda e um par de chaves básicas. O que a torna especial para os entusiastas atuais é sua pureza mecânica. Não tem direção assistida, não tem freios de potência, e sua tração traseira a torna uma plataforma surpreendentemente divertida de dirigir. Em muitos países, estas caminhonetes foram exploradas até o cansaço em mercados de frutas e zonas rurais. Por isso, encontrar um exemplar em estado de exibição é como achar uma agulha em um palheiro. É o testemunho de uma era onde menos era mais, e onde a engenharia japonesa demonstrou que não é preciso um motor de 8 cilindros para mover a economia de uma nação inteira. Número 6. Shelby Dodge Dakota. Em 1989, o lendário Carroll Shelby, o homem que colocou a Ford no mapa das corridas internacionais, fixou seus olhos em um segmento inesperado: as caminhonetes médias. A Dodge Dakota daquela época era um veículo cumpridor, mas entediante. Shelby decidiu que a receita para melhorá-la era simples, mas radical: enfiar à força um motor V8 de 5,2 litros em um compartimento projetado originalmente para motores de 4 e 6 cilindros. Esta foi a primeira picape de alto desempenho da era moderna. Para que o enorme bloco coubesse, Shelby teve que substituir o ventilador mecânico do motor por 2 ventiladores elétricos, uma solução inovadora para a época. Apenas 1.500 unidades foram fabricadas, o que a torna uma das pickups mais limitadas da história. Não se tratava apenas de potência. A Shelby Dakota vinha com uma pintura distintiva em cor branca ou vermelha com faixas decorativas, rodas de liga leve especiais e um interior com o emblema da Shelby bordado nos assentos. Embora para os padrões atuais seus 175 cavalos de força pareçam pouco, em 1989 era uma autêntica bala que podia humilhar muitos esportivos nos semáforos. Foi o experimento que pavimentou o caminho para todas as caminhonetes esportivas que viriam depois, demonstrando que o sobrenome Shelby podia transformar qualquer ferramenta de trabalho em uma máquina de adrenalina. Número 5. GMC Cyclone. Se falamos de veículos que quebraram a ordem estabelecida, a GMC Cyclone de 1991 leva todas as honras.
Em um mundo onde as pickups eram lentas e ruidosas, a General Motors decidiu criar um monstro. Sob sua aparência de caminhonete preta compacta, escondia-se um motor V6 de 4,3 litros com um turbocarregador Mitsubishi e um sistema de resfriamento de ar líquido. O resultado foi uma potência de 280 cavalos de força e um sistema de tração integral permanente que distribuía a força de maneira perfeita ao asfalto. A Cyclone era tão rápida que, em testes de revistas especializadas da época, conseguiu vencer em uma corrida de arrancada um Ferrari 348. Foi a primeira caminhonete a vir equipada com freios antibloqueio nas 4 rodas, algo inédito para seu segmento. Sua raridade é lendária, já que apenas cerca de 3.000 unidades foram produzidas e seu uso estava estritamente limitado à estrada. De fato, um adesivo na cabine advertia que não devia ser usada fora do asfalto nem para carregar objetos pesados, já que sua suspensão estava ajustada exclusivamente para a velocidade e a aderência em curvas. A Cyclone não era uma caminhonete para trabalhar, era uma arma de precisão projetada para aterrorizar os donos de carros esportivos. Hoje é considerada o santo graal das caminhonetes dos anos 90, um erro maravilhoso da engenharia que nunca mais se repetiu com tanta pureza. Número 4. Subaru Brat. No final da década dos 70, o mercado americano impôs uma forte tarifa de 25% sobre as caminhonetes leves importadas, conhecida popularmente como o Imposto do Frango. Para evitar este custo extra, a Subaru idealizou uma solução tão engenhosa quanto perigosa. A Subaru Brat de 1978 era basicamente um sedã convertido em caminhonete, mas com um detalhe único: instalaram 2 assentos de plástico voltados para trás na caçamba. Ao adicionar esses assentos, o veículo legalmente deixava de ser uma caminhonete de carga e passava a ser um carro de passageiros, evadindo assim o caro imposto. Estes assentos tinham alças laterais similares às de uma montanha-russa, já que viajar ali enquanto o veículo estava em movimento era uma experiência extrema. Além desta curiosidade legal, a Brat era uma máquina excepcional com tração nas 4 rodas e um motor boxer que lhe concedia um centro de gravidade muito baixo. Embora hoje as normas de segurança tornariam impossível fabricar algo similar, a Brat se mantém como um ícone da rebeldia criativa frente às regulamentações governamentais. Número 3. Lamborghini LM202. Muito antes de existir a Urus, a Lamborghini fabricou um veículo que parecia projetado para o fim do mundo. O projeto começou como um protótipo militar, mas terminou se tornando o LM002, apelidado de Rambo Lambo. O que poucos sabem é que existiram configurações especiais tipo pick-up destinadas a cheques árabes e altos comandos militares que precisavam cruzar dunas de areia a velocidades absurdas. Sob o enorme capô dianteiro encontrava-se o mesmo motor V12 do lendário Lamborghini Countach, o que lhe permitia mover suas quase 3 toneladas de peso com uma força brutal. Para alimentar esta fera, o tanque de combustível tinha uma capacidade de quase 300 litros. Era um veículo de excessos com pneus largos projetados exclusivamente pela Pirelli para poder flutuar sobre a areia do deserto. Sua raridade é absoluta, e ver uma destas caminhonetes com sua pequena caçamba aberta é presenciar um dos momentos mais estranhos e fascinantes na história da marca italiana. Número 2. Mercedes-Benz 22D. A história da Mercedes-Benz 22D, conhecida no Cone Sul como a picape argentina, é um exemplo de adaptação e necessidade. Durante a década dos 70, as restrições à importação na Argentina obrigaram a fábrica local da Mercedes a ser criativa. Utilizando como base o chassi do robusto sedã duplo W115, fabricaram uma caminhonete de luxo que não existia em nenhuma outra parte do mundo de maneira oficial. Estas pick-ups conservavam o conforto de rodagem e a elegância do painel de um Mercedes-Benz, mas com uma caçamba de madeira ou metal integrada harmoniosamente à carroceria.
Estavam equipadas com os lendários motores diesel da marca, famosos por superar 1 milhão de quilômetros sem grandes reparos. Eram veículos utilizados por donos de estâncias e empresários que queriam a utilidade de uma caminhonete sem renunciar ao status da estrela de 3 pontas. Hoje são peças extremamente cobiçadas na Europa, onde os colecionadores as importam da América do Sul para exibi-las como uma das variantes mais raras que já levaram o emblema da Mercedes. Número 1. Dodge Lil Red Express. Em 1978, uma lacuna legal permitiu que a Dodge criasse o veículo de produção mais rápido de todos os Estados Unidos, superando inclusive o Corvette daquele ano. A Dodge Lil Red Express não era uma picape convencional, era um caminhão de alto desempenho com uma estética inconfundível. Sua característica mais marcante eram os enormes tubos de escape verticais cromados que saíam diretamente de trás da cabine, iguais aos dos grandes caminhões de 18 rodas. A caçamba era revestida com madeira de carvalho real e detalhes em cor dourada sobre uma pintura vermelha vibrante. Graças ao fato de não precisar de catalisador pelas normas de emissões daquela época, seu motor V8 de 5,9 litros respirava livremente, entregando uma aceleração que deixava a todos boquiabertos. Foi uma declaração de liberdade e potência em uma era de restrições. Hoje em dia, uma Lil Red Express original é considerada uma obra de arte do design automotivo americano, representando o ponto máximo da era das picapes de coleção. Ao repassar estas máquinas, fica claro que a raridade não é apenas um acidente de design, mas um testemunho da ambição humana. Estas picapes não apenas transportavam mercadorias, mas ideias que desafiavam as normas de sua época. Desde soluções legais engenhosas até excessos mecânicos que venciam supercarros, cada uma destas peças tem um valor histórico que transcende o metal. O que em seu momento foi visto como algo estranho ou pouco prático, hoje é valorizado por colecionadores que estão dispostos a pagar fortunas em leilões internacionais. Possuir uma destas máquinas não é apenas ter um transporte, é ser custódio de um momento irrepetível na engenharia. No final, o valor da raridade reside em sua capacidade de nos lembrar que, no mundo do automóvel, os caminhos mais estranhos costumam ser os que nos levam aos destinos mais memoráveis.